É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam as lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos têm acesso a esse texto. Há muitas pessoas que dizem que nós não usamos aqui a revista. Não usamos mesmo. Nós temos a revista, todos leem a revista, o próprio comentarista publica um vídeo pela CPAD com o tema da revista, e a nossa proposta aqui é dar subsídios complementares aos irmãos, para que os irmãos complementem aquilo que já está na revista, que nós já lemos. E os irmãos, alguns dizem, temos dificuldade em acompanhar. É só ir ao site do portal Escola Dominical, gratuitamente o irmão encontra ali o texto que é a base da nossa exposição. Nós temos aqui a nossa exposição com base naquele texto. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza mais 4 ou 5 textos a respeito desta lição. O portal Escola Dominical também possui textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do currículo da CPAD e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões aqui no canal do YouTube. Também os irmãos têm acesso a breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas pelo comentarista, onde o irmão tem um momento devocional e também mais informações sobre a aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado, pois a reunião é aberta a todos os amantes do estudo da Palavra de Deus. Depois, durante a transmissão, aí sim, no chat, nós respondemos e elucidamos as últimas dúvidas. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de textos de apoio, slides, videoaulas, comentários de leituras diárias de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Dominical ao longo da semana. Mas tudo isto é apenas a preparação para a aula da Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical só se realiza quando o povo do Senhor se reúne no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E continuando este bloco do trimestre, que é o quarto bloco, onde nós estamos estudando sobre a mordomia com as coisas materiais e o próximo, hoje nós vamos estudar sobre a mordomia das obras de misericórdia. A mordomia das obras de misericórdia. E quando nós falamos em obras, imediatamente vem a questão da fé e das obras. Uma questão que mobilizou boa parte dos estudiosos das Escrituras e que estava por trás
da própria reforma protestante. A questão das obras, do valor das obras para a salvação, foi o que acabou motivando a reforma protestante, em especial Martinho Lutero, que nas suas 95 teses procura demonstrar que não era possível se salvar pelas obras, que era algo que se defendia naquele tempo. Naquele tempo havia a ideia, né, e daí estava por trás de toda a doutrina das chamadas indulgências, a ideia de que as obras permitiam o perdão das penas do pecado. E por isso, quem doasse para a Basílica de São Pedro, a construção da Basílica de São Pedro, como pregava Tetzel, que era o pregador do Papa que Lutero ouviu, a partir do momento que ele desse aquela oferta caindo ali no gasofilácio, no cofrinho, as suas moedas, os pecados, as penas dos pecados seriam perdoadas. Qual o valor das obras para a salvação? Essa foi a discussão que era o pano de fundo de toda a reforma protestante. E se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo enfrenta esta questão. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nesta passagem do apóstolo Paulo, nós temos bem esclarecido o papel das obras na vida do cristão, do servo de Deus. A salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela graça, o favor imerecido de Deus. Paulo, escrevendo lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós temos aí que a graça de Deus, que é Jesus, a salvação é pela graça, um favor não merecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós somos salvos pela graça, o favor não merecido. Deus se fez homem, morreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, e agora, crendo em Jesus, nós alcançamos a salvação. A salvação vem pela graça. Não adianta você dar esmola, não adianta você ser bonzinho, praticar o bem, porque o seu bem, as suas esmolas, não trazem salvação. Isso nós temos a ideia bem clara disso lá em Atos capítulo 10, quando fala a respeito de Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Veja que o anjo mandou que se buscasse Pedro, porque Pedro ia dizer o que Cornélio precisava fazer para ser salvo. Embora ele fosse piedoso, temente a Deus e desse esmolas,
ele era um homem bom, ele não estava salvo. Ele precisava fazer algo. E este algo é crer em Jesus. Crer em Jesus. E Pedro prega para Cornélio. E ele crê em Jesus. E é inclusive batizado com o Espírito Santo. Então a salvação não vem pelas obras. Mas se os irmãos perceberem o que o apóstolo Paulo escreveu, e nós já lemos aqui, que embora a salvação não venha pelas obras, o salvo pratica boas obras. Veja que ele diz aqui: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a salvação não vem pelas obras, mas uma vez salvos, nós temos de praticar boas obras, porque nós fomos criados em Cristo Jesus. A nova criatura, ela foi feita para praticar boas obras. E mais, Deus preparou para que andássemos nelas. E quando eu falo na mordomia das obras de misericórdia, eu estou falando precisamente no fato de que, como servo de Deus, eu tenho o dever de fazer o bem. Eu tenho de fazer o bem, porque eu fui criado para as boas obras. O salvo, ele tem de fazer o bem. É um dever, é uma missão. Nós estamos falando aqui na mordomia. E a mordomia diz que nós devemos fazer o bem. Na mordomia, nós temos que fazer o bem. E o irmão do Senhor, Tiago, que muito falou sobre as obras, ele deixa bem claro, lá em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então a salvação não vem pelas obras, mas uma vez salvos, nós fomos salvos para fazer boas obras. E se eu sei fazer as boas obras e não faço, eu peco. Eu perco a minha comunhão com Deus. Eu perco a minha própria salvação. Este é o papel das obras. E Tiago, ele mantém esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento de Paulo. Na verdade, quando Paulo escreveu Efésios, Tiago já tinha escrito a sua carta. Mas Tiago, ele é bem claro a respeito das boas obras. Ele diz assim, Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disserem, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ninguém que diz que tem fé e não tem obras, tem fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. Ela simplesmente não existe. Ter fé, crer em Deus, é nascer de novo. E Paulo diz, em Efésios 2,10, que nós somos criados para as boas obras. Então, se você realmente nasceu de novo, se você é uma nova criatura, porque alcançou a salvação em Jesus Cristo,
Você foi criado para as boas obras. E se você não tem boas obras, diz Tiago, a sua fé é morta. Portanto, você não creu. Ou se creu, deixou de crer. E por isso não pratica as suas obras. E Tiago deixa bem aqui. Eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé eu não consigo ver. A menos que o Senhor me abra os olhos sobrenaturalmente. Isto aconteceu lá com Enéas, se não me engano, quando Paulo, vendo que que Enéas tinha fé, o curou. Mas isso era uma coisa extraordinária. Normalmente nós não vemos a fé das pessoas. Não temos condição. Isso é inacessível ao homem. Mas como eu posso ver se aquela pessoa tem fé? Pelas obras dela. Pois se ela tem boas obras, é porque ela tem fé. Porque a fé produz boas obras. Porque nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. No Sermão do Monte ele disse assim: Acautel 7 e 15 de Mateus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os irmãos percebam que Jesus é bem claro ao dizer que quem é verdadeiro servo dele produz frutos bons. Porque uma árvore boa produz frutos bons. Agora, quem se passa por discípulo de Jesus, finge ser discípulo de Cristo, mas não foi salvo, ele não tem bons frutos. Pelos frutos nós os conheceremos. Eles praticam o mal. A árvore má produz frutos maus. E naquele dia, isto será desvendado a todos. Mas já aqui, nós temos o discernimento espiritual. Por isso Tiago diz: mostro a minha fé pelas minhas obras. E Tiago dá o exemplo, dois exemplos. Dá o exemplo de Raabe e dá o exemplo de Abraão. Raabe mostrou a sua fé em Deus pelas obras que ela praticou, escondendo os espias, poupando a vida dos espias, trazendo os seus familiares para dentro da sua casa e colocando o fio de escarlata. Ela pôde se salvar pelas suas obras? Não. A fé que ela tinha em Deus fez com que ela praticasse essas boas obras. Da mesma maneira, Abraão. Tiago mostra que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício e poupou a sua vida e a vida de Isaque pela sua obediência. Provou a sua fé oferecendo Isaque em sacrifício. Então, ele mostrou a sua fé pela sua obra. Se nós somos servos de Deus, nós devemos praticar boas obras. É esta mordomia que nós estamos estudando hoje. A mordomia das obras de misericórdia. Nós temos de fazer o bem, porque nós somos imitadores de Cristo.
E lá na casa de Cornélio, aquele homem piedoso, temente a Deus e que dava esmolas, Pedro disse a respeito de Jesus. 10:38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus mostrava a sua fé pelas suas obras. Ele fazia o bem e curava todos os oprimidos do diabo. Então nós temos de ter obras que comprovem a fé. Quem tem fé em Jesus, quem nasceu de novo, quem foi criado em Cristo Jesus, pratica inevitavelmente boas obras. Por quê? Porque ele está em união e em comunhão com Deus. E Deus é bom. Deus é bom. Não foi isso que Jesus disse para o jovem rico? Quando o jovem rico chegou, ele disse assim, Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que, se aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Só há um que é bom, é Deus. Agora, se nós estamos em comunhão com Deus, nós temos a sua mesma natureza. É o que nós lemos lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus aqui foi muito claro. Quem está em Cristo produz fruto. E este fruto é o fruto do Espírito. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós encontramos o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A bondade, a benignidade e a bondade. Benignidade é querer bem. Bondade é fazer o bem. Então, se eu tenho o fruto do Espírito, porque estou ligado a Cristo, Cristo é bom. Veja bem, ele é a videira, nós somos o ramo, a vara. A seiva do tronco vai para o ramo. A bondade de Cristo vem até nós. Ele andou fazendo o bem e nós também fazemos o bem. Eu produzo a bondade. Eu faço boas obras, porque eu estou em comunhão com Cristo. Agora, se eu não estiver em comunhão com Cristo, se eu não estiver em Cristo, eu não faço bem. Eu não pratico boas obras. E isso será revelado no momento oportuno. E esta vaca que não está nele secará e será colhida e lançada fora, lançada no fogo. Jesus mostra claramente para nós, irmãos, que não há possibilidade de sermos salvos, verdadeiramente crermos em Jesus e não praticarmos boas obras. É por isso que sobre nós existe esta mordomia
das obras de misericórdia. Nós somos obrigados. Nós somos... É imposto a nós fazer o bem. Amar o próximo. E o amor não se dá por palavras. O que a gente leu aqui em Tiago? Se eu ver uns irmãos necessitados, precisando de vestimenta, e oro por eles, digo para eles irem em paz, eu não estou mostrando que eu tenho fé em Deus. Não estou mostrando que eu sou servo de Deus. Porque o amor não se resolve por palavras, mas o amor se resolve por obras. É o que diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta, em 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. João, ele é bem claro. O meu amor pelo irmão deve ser demonstrado por atitudes, por obras, por atos concretos, e não por palavras. Tiago e João aqui dizem exatamente a mesma coisa. Eu tenho de fazer o bem. Eu tenho que amar o próximo. Jesus disse que os 2 grandes mandamentos da lei era o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao próximo. E o mandamento que Jesus deu para os seus discípulos reúne os 2. Está lá em João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus amou a todos nós, a ponto de dar, como já lemos aqui, a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos, a nossa vida pelo próximo. Que dirá fazer boas obras? Se o mandamento é amar como Jesus amou, e Jesus deu a sua vida pelo outro, pela humanidade, nós também devemos dar a nossa vida pelo outro. Quanto mais fazer o bem aos outros. Esta é o que Tiago chama da lei real, a lei de Cristo. Lá o Tiago, ele fala sobre, esta é a lei real. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Essa é a lei real, a lei de Cristo, o mandamento de Cristo, de amar uns aos outros como ele nos amou.
e ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos, diz o apóstolo João. Nós também devemos fazer o bem, praticar boas obras. Não porque elas tragam salvação. Boas obras não trazem salvação. Mas o salvo prova a sua salvação através das boas obras. Lá em Romanos, no capítulo 12, Romanos, no capítulo 12, diz o seguinte, versículo 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Versículo 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. E é interessante aqui que esse versículo, comunicai com os santos nas suas necessidades, ele é mal compreendido, por falta até de conhecimento gramatical. Veja bem, Paulo está falando com os irmãos de Roma, e ele diz então, comunicai com os santos. Então ele está dizendo para os irmãos de Roma que eles devem comunicar, ou seja, repartir, distribuir o que tem com os santos nas suas necessidades, nas necessidades deles. Muita gente interpreta esse versículo dizendo que é o necessitado pedir, o necessitado comunicar para as pessoas a sua dificuldade. Não, não é isso. É o contrário, é aquele que tem indo atrás daquele que está necessitado para ajudá-lo. É isso que está dizendo aqui. Então, Paulo diz que nós devemos nos amar uns aos outros e comunicar com os santos nas suas necessidades. Ou seja, eu, para provar que eu amo o outro, vou ajudá-lo nas necessidades. É um dever que nós temos. É um dever. E vai mais além, no versículo 20 desse capítulo 12 de Romanos, Paulo diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aqui também muitas pessoas não interpretam bem. Pensa que vai vir brasas de fogo na cabeça de quem ajuda. Não, é na cabeça de quem é ajudado. Essas brasas de fogo são uma espécie de vergonha, são uma espécie de conscientização do seu inimigo, de que ele não devia ser seu inimigo, porque na verdade você é uma pessoa boa. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, diz Paulo, terminando este capítulo 12 de Romanos. Nós temos, então, a obrigação, o dever de ajudar o próximo, de ter misericórdia. Porque essa expressão eu até achei interessante, porque se usou uma expressão, as obras de misericórdia, é uma expressão cunhada por Tomás de Aquino, o grande teólogo da Idade Média, que é o teólogo oficial da Igreja Romana. Ele se utilizou dessa expressão, obras de misericórdia. Por que essas obras são chamadas de obras de misericórdia? E aí nós nos lembramos do Jesus no Sermão do Monte. Quando ele vai dizer as características dos seus discípulos, e ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças são as qualidades dos discípulos de Cristo, ele diz lá no versículo 7, do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra
latina e ela significa córdio é coração, mísero, miserável. Né? Ter misericórdia é colocar o nosso coração na situação do miserável. É pôr o nosso coração na situação daquele que precisa. É ter compaixão, é sentir aquilo que o necessitado, o sofredor está sentindo. É o que nós vemos Jesus muitas vezes. O texto bíblico diz que Jesus teve compaixão da multidão, teve compaixão dele, compaixão dela. É se colocar no lugar da pessoa. Foi o que Deus fez para nos salvar. Ele se fez homem para morrer no nosso lugar. Por isso que essas obras são chamadas obras de misericórdia. Né? É para fazer o bem. Né? Inclusive, a qualidade aqui dos misericordiosos corresponde à qualidade da bondade lá no fruto do Espírito. Nós somos convocados por Deus, chamados por Deus a fazer o bem. Nós provamos que cremos em Deus quando fazemos o bem. Quando repetimos e imitamos o gesto de Jesus, que teve misericórdia de nós e assumiu a condição de homem para morrer em nosso lugar, tomou o lugar do pecador. E nós agora devemos tomar o lugar do outro, assumir o lugar do outro, sentir as suas necessidades, sentir as suas mazelas, as suas adversidades e ajudá-lo a superar essa situação. Compartilharmos o que temos para que ele possa ter mitigada ou mesmo suprida a sua deficiência, a sua mazela, a sua dificuldade. E quais são as obras de misericórdia? As obras de misericórdia, tradicionalmente, são divididas em dois grupos. As chamadas obras corporais de misericórdia e as chamadas obras espirituais de misericórdia. Essa classificação das obras de misericórdia, elas estão baseadas no sermão que Jesus proferiu, seu sermão profético. A base dessa classificação nós encontramos na passagem em que Jesus fala sobre o julgamento das nações, lá no capítulo 25 de Mateus. No capítulo 25 de Mateus, no versículo 31, Jesus conta a respeito do julgamento das nações, quando ele irá julgar as nações pelo comportamento que elas tiveram com Israel durante a grande tribulação. E, conforme este critério, o Senhor irá fazer com que as nações participem ou não do seu reino milenial. E é dito assim, Mateus 25 e 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, quer dizer, às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí vem o motivo pelo qual estas nações participarão do reino milenial. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estavas nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me.
estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então os irmãos percebam aqui que no julgamento das nações, Jesus verá as obras dos que serviram das nações durante a grande tribulação e colocará no reino milenial aqueles que praticaram boas obras. E aí é que a gente descobre. E essas obras são chamadas obras corporais, porque são obras que se realizam para o bem do corpo da pessoa, para o bem da dimensão terrena da vida do próximo. Quais são, então, estas obras? Em primeiro lugar, alimentar os famintos. Veja bem, tive fome e destes-me de comer. Então nós temos o dever de alimentar os famintos. Lembrando que no mundo morrem 7 pessoas de fome por minuto. E a produção de alimentos é suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas e nós somos 7 bilhões e meio. É esta falta de boa obra que faz com que 7 pessoas morram de fome a cada minuto. Porque alimento há, mas não há boas obras. Não há o amor ao próximo. Alimentar os famintos. Dar de beber aos que têm sede. Essa é a segunda obra corporal. Deste-me de beber. Tive sede e deste-me de beber. É por isso que Paulo diz que quando o inimigo tiver fome, dele de comer. Quando tiver sede, dele de beber. Nós temos esta obra corporal, esse dever. É vestir os despidos. Né? O texto diz, estavas nu e vestistes-me. Então, nós temos aí as 3 grandes necessidades do ser humano. Comer, beber e vestir. Jesus disse que essas necessidades são evidentes na vida de cada um. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 31 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Né? Então, Mateus 6, 31 e 32, Jesus admite que comida, bebida e vestidos são necessidades básicas e que devem ser supridas a cada ser humano. A dignidade da pessoa humana exige a satisfação destas necessidades. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele repete isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 diz, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então os irmãos percebam bem aí que nós temos de estar contentes, né? Quando são essas necessidades básicas. E se a gente vê alguém que não está tendo o mínimo, isso é chamado até no direito do mínimo existencial, nós temos o dever de ajudá-los. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, alimentar os famintos, dar bebida a quem tem sede, e também nós temos aqui o vestir o despido. A outra obra corporal é adoeci
e visitaste-me. É a visita aos doentes. A visita aos doentes. Isso também faz parte da obra de misericórdia do corpo, né? A visitação ali ao doente, não é? Para ajudar na sua restauração. Estive na prisão e fostes ver-me. Visitar os cativos, visitar os presos. Este é um outro dever que nós temos. É visitar os cativos. Visitar os cativos, os presos, né, que cometeram um delito, mas devem ser recuperados, ressocializados. Eis aqui mais uma obra que nós temos de fazer. E abrigar os que estão sem abrigo. Também era estrangeiro e hospedastes-me. É outra, a hospitalidade, o dar abrigo a quem não tem abrigo. É outra obra corporal de misericórdia. Então nós temos alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os despidos, abrigar os sem-abrigos, visitar os doentes e visitar os cativos. Isso são as 6 obras corporais de misericórdia que nós devemos fazê-las. Devemos fazê-las. A teologia e a tradição acrescenta também a essas 6 obras que Jesus colocou, o de sepultar os mortos. Lembramos de José de Arimateia. Ele foi até Pilatos para ter autorização para sepultar o corpo de Jesus. Também não se pode deixar as pessoas insepultas. Então, sepultar os mortos é outra obra de misericórdia. Providenciar o sepultamento dos mortos. Nós vemos o cuidado que Abraão teve, lá no capítulo 23 de Gênesis, para sepultar sua mulher Sara. E para isso ele comprou, a única porção que ele comprou da terra prometida foi para sepultar Sara, e onde foram sepultados também o próprio Abraão, e Isaac e outros membros das famílias dos patriarcas. Então são estas 7 obras corporais de misericórdia. Mas além destas 7 obras corporais, a tradição, a teologia, diz que existem obras espirituais de misericórdia. Porque o homem não é apenas corpo. O homem é corpo, alma e espírito. E nós devemos fazer o bem também na parte espiritual. Também na parte da alma e do espírito. A primeira destas obras espirituais de misericórdia, nós encontramos em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. É a grande comissão. Diz assim: Portanto, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É instruir os ignorantes, ensinar os ignorantes. Aqui Jesus manda ensinar os discípulos, é o discipulado, fazer discípulos, e depois ensinar os salvos na palavra de Deus. É uma obra de misericórdia nós instruirmos os ignorantes, darmos conhecimento da palavra de Deus àquele que crê em Jesus. O ensino da palavra é uma obra de misericórdia. E quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Cuidado, meu irmão, minha irmã, se você tem deixado de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, aos novos convertidos, aos irmãos. Cuidado, meu querido pastor, se você tem negligenciado na sua igreja local
o ensino da palavra, se a escola bíblica dominical está aos trancos e barrancos, se não há culto de doutrina, se não há nenhuma preocupação com o ensino da palavra, instruir os ignorantes é uma obra espiritual de misericórdia. E nós que sabemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Deixar o povo na ignorância bíblica é algo abominável aos olhos do Senhor. Porque o povo é destruído por falta de conhecimento. A segunda obra espiritual de misericórdia é aconselhar os duvidosos. Nós encontramos isso lá em Judas. Judas, versículo 22 e 23. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Nós devemos aconselhar os duvidosos, aqueles irmãos fracos na fé, aqueles irmãos que estão abalados. É nosso dever ir ao encontro deles, ter piedade deles, ter misericórdia deles e ajudá-los a se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ajudá-los a fortalecê-los na fé. Mas para isto, diz Judas, nós devemos aborrecer até a roupa manchada da carne. Devemos ter um bom testemunho, de forma que com credibilidade e autoridade de Deus, possamos ajudar aquele irmão que está duvidoso. Nós temos de ajudá-lo. O escritor aos Hebreus, ele fala a esse respeito, lá no capítulo 12, ele diz assim, portanto, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu e você temos o dever de dar um bom testemunho, porque isto vai ajudar os duvidosos, os fracos na fé, a se fortalecerem. A terceira obra espiritual de misericórdia é advertir os pecadores. Advertir os pecadores. Se nós formos lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Pregar o evangelho é a outra obra espiritual de misericórdia. Pregar o evangelho aos incrédulos, anunciar a salvação. Como é que eu posso dizer que eu amo o próximo se eu não quero a salvação dele? Se eu não quero que ele tenha vida eterna? A pregação do evangelho, pelas nossas vidas e pelas nossas palavras, é outra obra de misericórdia. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se eu me calo, se ao invés de eu ser testemunha de Cristo, eu sou um espião secreto de Jesus no lugar onde trabalho, no lugar onde estudo, onde ninguém sabe que eu sou salvo, onde ninguém sabe a respeito de Jesus, eu estou pecando, porque eu sei fazer o bem e não faço. Advertir os pecadores, pregar o evangelho, é outra obra espiritual de misericórdia. Outra obra espiritual de misericórdia é suportar os erros pacientemente.
1 de Pedro 2 e 23. 1 de Pedro 2 e 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando somos prejudicados, quando somos injuriados, nós temos que aprender a suportar o dano. Suportar o dano. Ter paciência. Paciência é esta capacidade de suportar o dano, coisa que está faltando muito nos dias de hoje. Né? Hoje tem muito crente que não leva desaforo para casa. Mas nós não devemos ser assim. Jesus, quando injuriado, não injuriava. Padecia e não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Lá no Salmo 15, o famoso Salmo do verdadeiro cidadão dos céus, é dito que quem morará? A pergunta que o salmista faz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com um dano seu, não muda. Ele suporta o dano. Esse vai morar no céu. Então nós temos que suportar os erros pacientemente. A quinta obra espiritual de misericórdia é perdoar as ofensas de bom grado. Jesus ensinou no Sermão do Monte, na parábola do credor incompassivo e num diálogo com seus discípulos, Jesus ensinou que o perdão nosso diante de Deus é condicionado ao nosso perdão para o próximo. Lá em Mateus 6 e 14, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, perdoar é outra obra espiritual de misericórdia. Quando nós liberamos o perdão, aquela pessoa que estava ou que nos ofendia, ela deixa de ter um tormento espiritual, um tormento mental, e nós fazemos bem a ela. Então, outra obra espiritual de misericórdia é perdoar. Confortar os aflitos. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Diz, eu vou ler o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Nós temos o dever de confortar os aflitos, porque Deus nos consola, porque Deus nos conforta. E Ele nos conforta por quê? Porque Ele é o Pai de todas as misericórdias. Então nós também devemos confortar os aflitos, consolar os aflitos, estar ao lado. Consolar quer dizer estar ao lado. É o verbo parakleton, que quer dizer ser chamado para ficar ao lado. Nós temos de ser companheiros, né? Paulo, lá já em Romanos 12, que nós já lemos alguma passagem, ele diz assim, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos que estar ao lado das pessoas em dificuldade, das pessoas em aflição,
Isto é uma obra espiritual de misericórdia. Então, às vezes, você não pode ajudar materialmente uma pessoa necessitada, mas pode ajudá-la espiritualmente, estando ao seu lado, orando com ela, dando-lhe palavra de ânimo, exortando-a. E exortar quer dizer animar, incentivar, estimular. Nos dias de hoje, irmãos, onde a quantidade de pessoas com depressão é muito grande, nós precisamos estar ao lado das pessoas, porque a depressão isola as pessoas ficam solitárias. Eis uma grande obra espiritual de misericórdia. E a sétima é interceder em oração por todos. Né? Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim, vou ler do 1 em diante. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Interceder em oração por todos. Eis outra obra espiritual de misericórdia. Como servos de Deus, nós temos de fazer o bem. Temos de praticar boas obras. Porque se temos fé, produzimos boas obras. Fomos criados para elas. E quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E quais são estas boas obras? Nós aqui elencamos 7 obras materiais, corporais. Alimentar os famintos, dar bebida aos sedentos, abrigar os sem-abrigo, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, sepultar os mortos. E as obras espirituais. Instruir os ignorantes, ensinar a palavra a quem não conhece, aconselhar os duvidosos, fortificando-os na fé, advertir os pecadores, pregar o evangelho, suportar os erros pacientemente, perdoar as ofensas do próximo, confortar os aflitos e interceder em oração por todos. Fazendo isso, nós estaremos fazendo o bem. A nossa salvação não vem por isso, mas nós mostramos que somos salvos quando fazemos isto. Amém.